Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Letícia Farrardo, professora de Filosofia e Conhecimentos Pedagógicos, e venho aqui dar boas-vindas a vocês que estão aí lutando para conseguir uma vaga num concurso público para professor ou que quer apenas enriquecer os seus conhecimentos pedagógicos e filosóficos, ok? Nós vamos trazer aqui no canal conteúdos sobre diversos temas da área da educação como metodologias de ensino, avaliação, legislação e, além disso, aulas de filosofia para professores, ok? Nós vamos começar hoje com filosofia e legislação. E eu decidi trazer para vocês a Lei 9.394, a LDB, a famosa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por que nós vamos começar com essa lei? Em primeiro lugar, porque a LDB despenca nas provas de concurso, para professores, enfim, e de qualquer disciplina. E outra, que conhecer a LDB é essencial para que nós, professores, tenhamos uma base legal para nossa prática pedagógica, porque essa lei ela estabelece diretrizes para a organização do ensino, currículos, formação docente, ela trata sobre a valorização profissional e abarca também os nossos direitos e deveres. Ok? Então, é essencial que a gente conheça essa lei de cabo a rabo. Mas, como o canal aqui é voltado para professores de filosofia, eu vou trazer principalmente o artigo em que estabelece a obrigatoriedade do ensino de filosofia e discutir um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos começar, não vamos perder mais tempo. Vou passar aqui o próximo slide. Podem pegar aí o caderno, a caneta e começar as anotações. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é a LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela regulamenta o sistema educacional brasileiro, tanto público quanto privado. Então aqui, pessoal, é bem importante vocês destacarem que ela regulamenta o sistema educacional brasileiro, tanto público quanto privado, ok? Sim, escolas públicas e escolas privadas estão regulamentadas por esta lei. Pode ser que numa prova de concurso apareça assim: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação regulamenta o sistema educacional brasileiro apenas público. Vocês já sabem que está errado, porque o privado está incluído também, tá bom? Então destaca aí público e privado. Vamos então partir agora para o título primeiro, que trata da educação, e estudar o artigo 1º e seus parágrafos. O artigo 1º diz assim: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Vamos então tentar entender isso daqui. A educação, ela é um processo que vai se desenvolver em determinados ambientes, em diversos ambientes. Quais são esses ambientes? Todos aqueles que estão ali: vida familiar, convivência humana, trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, manifestações culturais. Então pega aí o marca-texto e destaca todas essas palavrinhas, tá? Porque tenho que decorar todas elas? É importante que vocês saibam, sim, tá? Esses processos, os processos formativos em que se desenvolve a educação. E também porque algumas questões de concurso podem trocar um nome pelo outro, podem omitir convivência humana e colocar um outro termo, uma outra expressão, tá? O que já acaba tornando a questão errada. Então, sim, é interessante que vocês conheçam o que a educação abrange, tá bom? Então, destaca todas essas palavrinhas aí. E no parágrafo primeiro diz o seguinte: esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Aqui, pessoal, a gente vai destacar uma palavra que é muito importante: predominantemente, tá? Marca bem essa palavrinha aí. Por quê?
Porque pode ser que apareça assim para vocês. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve exclusivamente. Não, tá errado. Que se desenvolve obrigatoriamente. Também tá errado. Porque o termo correto é predominantemente, tá? Então marca bem essa palavra. O que isso quer dizer? O processo educacional, tá? Ele é regulado pela LDB e ele não vai ocorrer exclusivamente na instituição de ensino, na escola, tá? A educação, ela como um processo, ela é um processo institucional, mas ela pode se desenvolver em outros ambientes. Por exemplo, a educação à distância. A gente pode fazer um curso, como vocês estão fazendo aqui, assistir aulas, tá? Da casa de vocês, como vocês estão agora, ou do trabalho, ou da cafeteria. Enfim, vocês não estão necessariamente dentro das paredes da escola, ok? As comunidades indígenas e quilombolas, por exemplo, também ali ocorre um processo educacional e eles não estão necessariamente dentro das paredes da escola, ok? Então é isso que a lei quer trazer para vocês. Ela se desenvolve, sim, com predominância, tá, em instituições próprias, porém a gente sabe que existem outros ambientes em que o processo educacional também se desenrola, ok? Parágrafo segundo. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, aqui tem outra palavra que é essencial para vocês destacarem no material de vocês: deverá. Deverá traz sim a ideia de obrigatoriedade, ok? No parágrafo 2º do artigo 1º da LDB, existe sim a ideia de obrigatoriedade, porque está ali a palavrinha deverá. Vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social também, tá? Então, se a questão vier assim, a educação escolar deverá vincular-se apenas ao mundo do trabalho, tá errado. Nós, como professores, sabemos que o nosso papel, a nossa função, não é preparar os alunos apenas para o mercado de trabalho. Existem várias outras questões que a gente precisa trabalhar com os alunos. Eles não estão na escola apenas para aprender a como lidar com o mundo do trabalho quando saírem dali, ok? Óbvio que nós vamos sim tratar sobre isso, mas existem outras questões que nós também temos que trabalhar em sala de aula, como, por exemplo, a prática social. Então, por isso que a lei estabelece bem direitinho essas duas expressões: vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ok? Então, destaca aí, deverá, mundo do trabalho e prática social. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje nós vamos ficar aqui com o artigo 1º e seus respectivos parágrafos, porque a minha intenção é trazer aulas que sejam curtas para vocês, tá? Porque eu, como professora, sei que o nosso tempo é curto. Nós temos aulas para preparar, conteúdos para estudar, provas para corrigir. Então, a gente sabe como tudo é corrido e rápido na nossa vida. Então, assim, o meu objetivo é trazer essas aulas mais curtinhas para que vocês possam aproveitar mais, né, usufruir mais, e também não ter aquela sensação, assim, de olhar um vídeo e dizer, nossa, eu tenho 40 minutos de aula para assistir, ai, meu Deus, eu não só vou conseguir assistir 10, e aí depois passa 3, 4 dias e fica aquela aula ali parada, entendeu? Então, de início a gente vai começar assim, com umas aulas mais curtinhas, mais práticas, diretas, tá? Para que vocês possam usufruir bastante, né? Sentir, ter aquela sensação de eu completei a aula de hoje, tá? Claro que mais para frente a gente já vai ter aulas que serão um pouquinho mais longas, ok? Mas como a gente está começando, então de início vai ser assim, tá? Aulinhas curtinhas, mas com conteúdos bem interessantes para vocês, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula, em que a gente vai tratar sobre o artigo 2º da LDB. Sim, porque o artigo 2º também é muito importante e despenca nas provas também, assim como o artigo 1º, tá bom? Então eu espero vocês para a próxima aula. Um grande abraço para todos e até mais!